tudo bom? A gente está começando mais um insight. O assunto de hoje que eu resolvi falar foi sobre o simbolismo. E aí? O que vocês acham do símbolo? Enfim, por que eu quis trazer a pauta, tá? Porque isso aqui faz parte do nosso cotidiano, né? Então eu quis desmistificar um pouco essa questão do simbolismo, tá? Em teoria, o simbolismo é algo primitivo, tá? Por quê? Porque nós já detemos o uso da fala, nós já conseguimos expor o que nós queremos, o que nós gostamos, né? De alguma forma elegante. Então, o simbolismo seria um fator um pouquinho mais regressivo, tá? Anterior à fala, né? É aquela coisa do primitivismo das cavernas, né? Então, desde lá vem essa situação simbólica do uso do simbolismo, né? As pessoas ficavam assim meio, nossa, tem fogo, né? Então aí tinha aquela situação, nossa, fez o fogo, achou o fogo, né? Caçou, não sei o quê, né? Isso tudo são aspectos simbólicos, né? De uma época mais bem anterior, né? Bom, a gente evoluiu, e o simbolismo, ele tem, a gente pode separar o simbólico de duas formas. Uma forma que o pessoal se utiliza mais no cotidiano, que é uma forma de, por exemplo, se pautar pelo lógico, entender o lógico, né? Mas aí que tá, o simbolismo, ele tem várias interpretações, não necessariamente uma pessoa entende o simbolismo como a outra pessoa entende, né? Então esse seria um simbolismo mais leviano, mais corriqueiro, né? Mais arcaico, né? E a minha preocupação hoje é do uso simbólico dentro do consultório, tá? Para que serve o simbolismo para nós? Tá? E é isso que eu vou falar sobre hoje, né? Sobre isso no meu assunto. Bom, que é, aliás, a minha situação, né? A minha pauta é psicologia. O simbolismo para nós tem um valor muito importante, tá? Porque nós trazemos do simbólico situações que, dependendo daquela situação que aquela pessoa esteja vivenciando, ele traz subsídios importantes. É como se fosse uma ajuda, um dar-se conta, porque a gente destrincha aquele simbolismo, né? A gente destrincha isso. E o que a gente aconselha no que a pessoa destrinchar, né? Que ela vá resolver isso. E como é que a gente resolve? Por trocas, pela fala, né? Então ela vai tentar elaborar com as pessoas, né? Fica mais bonito do que eu atirar uma laranja numa pessoa, eu chegar na pessoa e dizer, olha, né? É o que a gente elabora dentro da psicologia, né? A gente traz para a palavra isso. A gente tira... Para que é muito importante o simbolismo, por exemplo, né? É um mundo muito autista. O autista, ele aponta as coisas e a gente tem que subentender que aquilo ali é o que a pessoa quer, né? Então, a gente até vem, como eu digo, né? Como arrimo, né? Como elemento inerente à terapia, né? Vem essas pautas para cá, olha, aconteceu isso, simbolicamente aconteceu aquilo. Então a gente entendendo o simbolismo, os aspectos do simbolismo, o que aquilo quis dizer para aquela pessoa, a gente elabora. E se isso tem alguma coisa envolvendo outras pessoas, a nossa indicação, a minha, né, é que essa pessoa vá lá e fale e traga para dados de realidade, porque também o simbolismo é muito cômodo, né? O simbolismo é muito cômodo. Por exemplo, em uma situação simbólica, a gente pode viver num bullying, né? Um bullying velado. E que, claro, na nossa idade a gente nem imagina isso, né? Mas é muito comum de crianças e adolescentes, né? Pessoas ainda imaturas, né? Porque, na verdade, o amadurecimento, ele exige palavras, né? Agora, os senhores imaginam, eu trabalho aqui num prédio, vamos supor, né? Com 20 salas, né? Se eu tiver alguma diferença com a pessoa, vou ficar estourando porta na cara da pessoa. É muito primitivo isso.
Eu vou na porta e bato, olha, aconteceu alguma desavença? Isso é um mundo maduro, né? É a gente procurar tentar resolver. Né? Bom, mas então assim, ó, resolvi falar sobre simbolismo, que para dentro da psicologia a gente traz para a palavra, a gente evolui, né? Nosso entendimento da psicologia é trazer isso para dados de realidade, trazer isso para a palavra, o que essa pessoa interpretou, né? O que essa pessoa entendeu. A minha colinha aqui, vou tentar ver aqui o que mais que eu anotei que eu acho importante, né? Então a gente tem essas questões assim mais primitivas, né? Que algumas situações simbólicas trazem, né? Enfim, né? Como eu disse, teoricamente, simbolismo é arcaico, é primitivo, né? São essas questões, né? Porque assim, ó, eu falo sobre um capítulo, né? Um episódio meu que eu trago sobre impessoalidade, né? Ali na impessoalidade eu trago questões que as pessoas, por não terem uma aproximação, alguma coisa, são agredidas, né? Isso é muito corriqueiro no trânsito. Quem nunca viu alguém descer com um revólver? Por quê? Né? Porque é outra família, tu não conhece, uma coisa impessoal, então eu tô com raiva, saio por aí feito um dia de fúria, né? Então assim, ó, aquele filme, né, me reportando ao filme Um Dia de Fúria, né? Ou uma situação como é que é? Aquele Mad Max, né? Mad Max é muita coisa simbólica. Por isso que é um filme mais primitivo, né? Se a gente for ver aquele 2021, eu acho, né? Uma Odisseia no Espaço, 2011, não me lembro agora, por aí. É uma coisa primitiva. Né? Se a gente for ver o César, aquele, né? O Planeta dos Macacos, aquele, é primitivo. Né? Tanto é que a gente vê ali no Planeta dos Macacos, aquele da geração antiga, o humano que detinha a palavra tinha inteligência. Era o evoluído, lógico. Né? Então isso é muito bem puxado, esses aspectos, né? Então assim, ó, me preocupa muito essa questão de uma evolução simbólica muito importante que está vendo atualmente e que está nos levando a um processo arcaico, né? Parece que a gente deu aquela coisa assim, bate-volta, né? Parece que a gente chegou num limiar de alguma coisa, bateu e tá regredindo, para que isso, né? Então é uma coisa que eu chamo muito atenção, que a gente não pode ficar no simbólico. E eu até vou trazer uma situação rapidamente, né? Eu não pretendo me estender muito, porque isso é uma coisa só pontuada, né? Eu resolvi pontuar essa situação porque eu acho importante. Eu tenho visto tantas coisas simbólicas, né? E agressões simbólicas, né? Então, assim, são situações desnecessárias, né? Porque a gente lida com aspectos de maturidade, que criança e para pais que têm filhos. O que eles vão explicar? Né? Fica uma situação, né, assim, desconfortável. Né? Bom, então assim, ó, com o simbolismo aquilo, né? O simbolismo, ele é uma abreviação, uma situação mais confortável que nos faz agredir igualmente. Para nós, muito do simbolismo vem da parte onírica, né? Ou de como a pessoa está interpretando aquele momento e é no desenrolar da terapia. Tá? Ou como ela está percebendo o seu ambiente de trabalho, como, né, os colegas se referem, ou como... Nossa, isso vem aos milhões, né? E o que a gente... no que eu trabalho, né? Que haja essas devoluções, que haja esse entendimento, né? Apesar da gente entender que quem nos infere isso seja uma pessoa mais primitiva, mais desprovida de cultura e fala, né? Com embotamentos afetivos importantes, é isso que a gente lê, é essa a nossa tradução, né? Enfim, né? Eu traduzo isso na hora, né? Noto que há uma pessoa ali com problemas graves, né, de interações pessoais, enfim, né, de poder fazer trocas importantes. Isso é o que está implícito, né, em agressões, em situações, enfim, né. A gente entende que há uma, digamos assim, não é barreira,
algum impedimento importante, né? Que daí tem que se investigar o porquê, né? Disso se estabelecer dessa forma, né? Bom, aquilo que eu ia falar, no consultório a gente tenta desmembrar, né? Para obter o significado que está entrelaçado àquela história daquele paciente, né? Então é o que eu digo, assim, às vezes pelo simbólico, pelo simbolismo, a gente entende que aquilo possa acontecer, a gente entende que aquela outra pessoa fez assim, por maldade e tudo mais, e é aquilo que eu trabalho, olha, em algumas situações tem esse cabível de poder chegar à pessoa e de uma forma madura, os dois, se a pessoa fala também, né? Tem que ter essa prerrogativa, fazer essas trocas, né? Uma coisa que eu acho importante trazer, né, que é um exemplo, claro, tá? Eu tive uma situação há muito tempo atrás, né, de uma situação mais voyeur, né, de uma pessoa que se utilizava muito de equipamentos, enfim, né, e porque o apartamento dessa pessoa permitia isso, né? E aí ele se apaixonou por uma mulher, né, uma moça num outro prédio. E eu trabalhei muito essa aproximação, né? Foi uma situação muito antiga com essa pessoa. Eu trabalhei muito a aproximação dessa pessoa. E essa pessoa me dizia, não consigo, eu não posso ir, e não sei o quê. Né? E eu não estava entendendo, porque bloqueava sempre, e eu estava entendendo o embotamento afetivo da pessoa, e na verdade não tinha nada a ver. É porque ele, de olhar, criou um desejo para essa pessoa, que ele interpretou que era um amor. Só que essa pessoa não tinha a mesma tecnologia que ele. Né? Então, uma coisa é um exemplo sempre que eu trago, né? O que causa essa situação, digamos assim, essa pessoa me trouxe essas questões. E tudo para ele, quando ele via essa pessoa na rua, essa menina que morava perto dele, que ele conseguia, né, filmar de dentro do apartamento dele, que ele tinha um objetivo no apartamento dele, enfim, era o meu paciente. Então, assim, quando ele fazia isso, a menina não sabia. Então, ele estava levando várias situações como agressões, porque a menina não falava, não interagia com ele. Por exemplo, quando ia caminhar numa praça e ele queria falar com ela, mas ela não estava entendendo o processo que ele estava, como ele tinha um acompanhamento de algumas cômodos da casa dela. Logicamente, ele tinha uma intimidade que ela não tinha, ela nem sabia que ele existia, né? Então, por isso que eu digo, né? Mas ele começou a trazer questões simbólicas, né? Que ele entendia como assim, a pessoa não queria interagir, mas a pessoa não sabia nem que ele existia, né? Então, é nesse sentido que às vezes traz um mal, assim, uma interpretação equivocada, né? Daquele simbolismo, né? Do que o rapaz estava entendendo para o que de fato acontecia, né? Eram realidades completamente antagônicas, distintas, e uma realidade tinha uma situação mais invasiva e a outra, quiçá, tinha propriedade, né? Então, e quiçá eu sabia disso também, porque quando chegou para mim, até eu conseguir assim, digerir isso, né? Foi bastante tempo ali de terapia, mas por isso que eu digo, então ele entendia como aspectos simbólicos dessa pessoa não falar e não ter, mas é que a pessoa nem sabia, né? Então ele passava por ela numa praça, a pessoa não falava, ele, poxa, não falou, eu digo, mas como é que tu quer que fale se a pessoa nem sabe, né, que tu existe? Então, assim, ó, aí a gente começou a trabalhar, aí eu comecei a entender um pouco, né? Havia uma confusão do que essa pessoa entendia por simbolismo do que do dia a dia, né, dessa interação com essa moça, né? Tive uma outra situação também com criança, né, de um pai que não estava entendendo o momento daquela criança, ele estava entendendo que a criança queria machucar colegas, queria bater em colegas, só que ela estava numa fase típica, propícia para aquilo acontecer, uma fase mais introspectiva, é uma fase de um prolongar né, do que é dela, né? Então ela tinha essa situação de tipo, é tudo meu, né? Ela não entendia dessa forma. Então a gente tem que trabalhar. Ele entendia que o simbólico da criança já estava tão bem elaborado que a criança estava agindo por maldade, não era, né? O que ela estava agindo ali era por uma situação pertinente à idade dela. Acompanhamos, mas deu tudo tranquilo. Tá? Então, assim, o simbolismo ele pode trazer isso, né? Situações equivocadas, né?
mas que, logicamente, o que eu sempre falo, né, em consultório, tendo essa possibilidade, claro, às vezes há situações com pessoas que já faleceram e tudo mais, né, e com pessoas que, enfim, aí a gente elabora de outra forma, que houve aquele entendimento, que houve aquilo, eu achei que, esses achômetros, essas distâncias e as agressões, é uma perda de tempo irrecuperável por uma situação infantil e imatura, né? De não conseguir se estabelecer uma forma madura de poder fazer uma troca. Claro que nesses casos a gente elabora em consultório mesmo, né? Por transferência, contra transferência, enfim, acaba se elaborando dentro de consultório, né? Aí são técnicas que não vêm ao caso, não são pertinentes agora para esse episódio. Mas eu só quis trazer à luz isso, né? Vamos tentar ser um pouco mais, maduros. A gente tem uma tecnologia enorme a nosso favor. Estamos aí na era de naves espaciais, desbravando outros planetas. Não podemos retroceder na fala, na comunicação, né, no carinho, no abraço, nas trocas. Somos humanos, né? Então não pode haver distanciamentos que se imponham dessa forma, de formas agressivas, porque eu achei que, porque eu entendi que, né? Então leva isso para o seu consultório, leva isso para o seu psicólogo, para o seu psicanalista, né? Virginia, mas eu não gostei de ti. Não tem problema, tem outros psicólogos, tem outros psicanalistas que vão trabalhar na mesma linha, né? Assim espero. Então, assim, porque tá muito difundido isso, né? Tá muito difundido, né? E a gente vê isso em vários locais, né? Porque, por exemplo, tu vai abastecer o carro, a pessoa pega e estoura a porta, o motor do carro, né? Estoura o capô do carro, né? Porque não queria colocar água no radiador, enfim, não estava num dia muito bom dela. Então fala, né? Olha, não tem interesse em ver teu radiador, não interessa, ok, né? Então é nesse sentido, né? Então as coisas estão muito, assim, violentas, né? Agressivas, né? Então, situações esquentadas, só que o meu clamor a gente está saindo de uma zona que eu trabalho para trazer isso à palavra. E nós estamos fazendo o contrário, a gente está se entregando só para o simbólico. Ou seja, a palavra está se tornando alguma coisa desnecessária, né? Agora, quando eu falo e se referir à pessoa, eu não falo também por exemplos, ou por facilitadores, ou por dissimulações. Se eu quero falar com aquela pessoa, não mando aquela pessoa falar com aquela pessoa, eu falo com aquela pessoa pensando que é outra pessoa, não vai se elaborar da mesma forma, né? E isso, então, o que eu tô querendo chamar a atenção? Né? Sobre aspectos de maturidade. Somos homens, somos mulheres, né? Somos profissionais das mais diferentes áreas, então ficar todo mundo se acusando, se agredindo, tudo mais, porque, sabe, sei lá, algum maluco entendeu daquela forma e, né? Então, assim, deu, né? Daqui a pouco a gente tem que fazer rodízio em manicômio, porque tá demais. Né? Então é nesse sentido. Não tem porquê a gente amanhã ou depois tá andando em cima de cavalo e trabalhando com situações assim, como aqueles filmes, né? Do César, do Planeta dos Macacos, tudo mais, né? Uma alusão apenas, né? Porque nada numa interação pessoal pode ser dissimulada, pode ser feita por representação, pode ser feita por facilitador, ou pode ser feita só pelo simbolismo. O simbolismo é lindo, mas tem que vir acompanhado de palavras, né? Tem que vir acompanhado de palavras. Né? Isso eu faço. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande minha de estar interagindo na rua nos dias de hoje, as pessoas não falarem, né? Só serem agressivas, né? E mesmo eu me disponibilizando como psicóloga, olha, né? Posso te ajudar em alguma coisa, não sei o quê, te ajuda a traduzir, né? Mas é muito difícil, porque essa pessoa também tem que ter o momento dela e tá certo. O fato de ter um facilitador, que seria o meu caso, me oferecendo como psicóloga, ainda assim pode ser que não seja o momento da pessoa. E a gente tem que respeitar, e era isso, né? Agora, só um breve
comentário, né? O simbólico, então, tem dois formatos. Tem o simbólico mais primitivo, que é o simbólico que é utilizado de forma intencional e que ele facilita uma situação tete a tete, por exemplo, entre homens e mulheres, que é uma conversa muito formal e muito, né, de argumentações, né? Ou existe o simbolismo, que é o simbolismo que vem muito do nosso trabalho, do desenvolver aqui da nossa terapia, que essa pessoa acaba elaborando dentro de consultório, por situações oníricas, é o que mais vem, né? Olha, eu quero poder entender o que aconteceu lá, eu me peguei nisso, ok. Né? Então a gente trabalha isso e traz para a palavra, ressignifica, faz devoluções, faz trocas, interações, vai lá, busca, se informa, para não ficarem arestas e mal entendidos. Essa é minha função. Né? Então isso me entristece muito, né? Eu também vejo adolescentes postando coisas agressivas para colega, assim, virou, tu me entende? Assim, a gente não pode fazer assim, a maluquice virar geral, né? Porque senão amanhã, depois que a gente acusa, a gente tá fazendo, né? Aquelas coisas do Bin Laden, olha, vai todo mundo se matar também, porque não é assim que a coisa acontece. Existe um processo, existe um formato de se falar com as pessoas, né? Uma situação pertinente. Ah, mas eu não quero falar. Bom, então também não pode agredir, né? Ou não pode mandar recado e tudo mais, né? Então daí tipo, se é uma prerrogativa tua não querer falar, né? Do senhor aí, telespectador, não querer falar, ou da senhora, também é uma prerrogativa. Aí cria um impedimento violento de não poder se utilizar de um simbólico porque não tem entendimento na integridade, né? Então é nesse sentido só que eu falo. As coisas não podem ser resolvidas dessa forma, né? Que é o que eu vejo, né? Então, ele fechou minha frente com o carro, vou lá, desço, dou 2 tiros, pronto, tá resolvido. Não é assim que a banda toca, não é assim que a coisa funciona, né? Ou apelar, é que eu não tava num bom dia, eu tava drogada, eu tava isso, não, mas peraí, mas daí subtraiu vidas, subtraiu isso, a gente, é muito cômodo, que aliás é o apelo, né, de aditos, né, mas eu tava com aquilo, não, na minha sala, por isso que tem esse negócio, na minha sala, eu não permito que isso se estabeleça, né, eu puxo essa pessoa para responsabilidade, né. Então é nesse sentido, né? A gente não pode viver do simbólico, que seria viver no mundo de Alice, né? Eu queria muito ser casada com George Clooney, ele que não sabe que é casado comigo. Mas assim, eu tô brincando, mas assim, é isso. O simbolismo me permitiria isso. Me permitiria eu agir quase como esquizofrênica. Né? Olha, eu sou casada com a pessoa, vou sair então, né? Olha. Se eles entendem onde é que eu posso chegar com isso, né? Então, assim, se dá para dissimular uma situação, dá para dissimular todas, né? Então, assim, a Mal que me perdoe, né? Mas eu conhecia ele antes dela. Então, assim, me entende? Claro que é digno de camisa de força uma situação dessa, mas eu tô trazendo um exemplo de uma situação assim descabida, mas pelo simbólico, né? Eu já tive dentro do meu consultório um rapaz que tinha interesse numa artista aí, não sei, né? E ele achava que quando ela fazia uma propaganda era para ele, né? Então assim, a gente trabalhou muito isso, né? E casualmente ela era minha paciente também, então eu sabia os dados de realidade dela, que não era isso, né? Então assim, então isso se tornou mais concreto e eu pude trabalhar melhor. Mas assim, é por isso que eu digo para os senhores, isso é uma situação muito complexa, né? Então, ou as pessoas interpretarem que aquilo foi para elas e não ser, ou de fato ser, ou, né? Então esse eu acho que é uma situação simbólica, que não tem dados de realidade, né? Agora, se precisa ter, para queira as agressões, é isso que eu trabalho, né? Então, do meu consultório, o pessoal sai bem resolvido, né? Mas é isso, né? Então, quis só dar uma pincelada para a gente pensar. Isso aí realmente é uma situação para se elaborar, né? Para a gente pensar para onde é que a gente está indo com isso, né?
Pra onde a gente tá indo com isso? Eu não gostei daquela pessoa, pó. Joga um saco de lixo na frente da pessoa, né? Não foi com a cara daquele, pum, né? Não gostei do cara parando na minha frente, desço, dou um soco. Não gostei. Né? São essas situações, né? Eu agora, no fim de semana, eu tava esperando né? Eu tô aqui no estado com praia, região praiana, e eu fui pra praia, fiquei esperando ali uma meia hora, uma vaga de estacionamento para eu poder entrar, né? E simplesmente, claro, desocupou uma vaga na minha frente, né? Eu fui pra frente, o flanelinha tava ali me acompanhando junto, eu fui pra frente para entrar direto na vaga, tinha um outro rapaz, um outro senhor, pegou e entrou direto na vaga. Saiu me abanando, me mandando um beijo com um cachorrinho no braço. Então, assim, se eu tô mal elaborada, não vou ali, vou gritar, vou berrar, né? Claro que é um processo extremamente de uma má educação tremenda, né? Uma pessoa extremamente mal educada, porque eu tava ali a meia hora esperando. Mas eu relevei porque ele era um senhor velhinho, né? Então eu digo assim, talvez ele precise mais que eu desse lugar, né? Então eu relevei, né? Mas são situações assim, né? Se eu tava ali, né? Claro que eu não vou descer e vou dizer, olha, tô esperando o lugar, né? Mas assim, ó, o simbolismo do que ele depois, né? De como ele se reportou a mim, de como ele, né? Então a gente vai ficando primitivo nesse sentido, né? E aí esse primitivismo, ele tá muito associado, se por comodidade, à malandragem. E daí não é legal, né? Porque daí expõe os aspectos, por isso que eu não fui discutir com essa pessoa, né? Porque eu achei que são aspectos de falta de valores, né? É isso. Fica a dica só, isso é um assunto polêmico, mas para refletir. Polêmico não na minha área, tá? Como eu disse, as situações que vêm para mim, nós elaboramos, porque são de processos que nós estamos trabalhando. Então, são processos, é muito normal de acontecer. O simbólico, ele tem esse valor que é muito mensurado dentro da minha área, da psicologia, né? Que a gente traz para dados de realidade. Agora, no externo, seria a gente ir para Nárnia, com uma linha, vamos viver no mundo à parte, paralelo ao mundo real. E isso não é legal. O simbólico, ele é muito bonito, né? Quem manda flores não tem necessidade de dizer palavras? Não precisa um cartão explicando? Não precisa... Precisa, né? Então é nesse sentido que eu falo, né? Então assim, ó, há a necessidade da pessoa se comunicar, né? Aquela coisa do ET só tocar o dedinho, ó, ET-ROM, aquilo ali não funciona mais, né? Então é nesse sentido que eu trago para se pensar, não na parte de dentro do meu consultório, porque eu estou elaborando pessoas para elas saírem inteiras daqui, falando e devolvendo, fazendo devoluções, fazendo trocas. Agora, e quem está fora? Né? São situações de vantagens, às vezes são situações peculiares que são de vantagem, mas são primitivas, é isso que eu chamo a atenção. É primitivo, nada substitui a palavra, nem o simbólico. Nem eu entendi, tá subentendido. Não tá, porque o subentendido pode ter múltiplas interpretações para várias pessoas, né? Que é o mundo que nós estamos vivendo agora, justamente isso. Cada um entende como quer. Né? E aí se agridem e tudo mais, não sabe nem de onde é que veio aquele fio, né? Então assim, ó, vira aquela bola de neve descendo ladeira, né? Tá todo mundo emaranhado junto, ninguém sabe nem onde é que é o começo. Mas o certo tem que, né, se agredir. Então é esse tipo de coisa que eu chamo a atenção, né? Agressões eu vejo por toda parte. Então é nesse sentido, né, que a gente tem que se tocar, porque a gente já é mais evoluído, a gente tem a palavra, a gente tem essa possibilidade de trocar, né? É isso, né? Nada substitui a fala. Tá ok? Fica a minha dica, enfim, né? Para nós terapeutas, aquilo que eu disse. Né? A gente entende isso como uma forma primitiva, né? Como com situações importantes, né? Implicações importantes. É assim que eu entendo a estrutura da pessoa, né? É assim que eu tenho isso.
né? Uma desestrutura interna, digamos assim, né? E com fortes embotamentos, né? Fortes dificuldades em se relacionar, assim que eu vejo, e daí para fora, né? Mas, e isso não é só meu entendimento, isso é um entendimento geral. Então, por isso que eu digo, né? O simbólico, ele tem que ficar no lugar dele, que é o simbólico. A gente tem que trazer esse simbólico para dados de realidade, né? E poder se trabalhar com isso, poder resolver questões com isso, poder amadurecer com isso, né? E é uma dica só, né? Para quem tá fora do consultório. Para quem tá em consultório, a gente vai elaborar. Para quem tá fora, é complicado. Tá bom? Fica aqui, então, a minha... uma questão um tema de casa para todo mundo pensar. Eu penso nisso também, né? A razão pela qual, inclusive, eu trouxe esse tema pra cá. Tá bom? A gente volta a se encontrar semana que vem para mais um insight. Qualquer coisa podem deixar, enfim, questionamentos, ideias para temas variados, até sobre esse mesmo, né? Aqui embaixo, né? do vídeo. A gente volta a se falar semana que vem para mais um insight. Espero que vocês tenham gostado. Até lá, semana para você. Tchau.